Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos para mais um pregão. Hoje é terça-feira, dia 11 de 3 de 2025. Vou trabalhar com vocês, gente, uma informação a mais, que é a informação do dom. Por quê? Porque ontem, no movimento que aconteceu, nós preteríamos essa informação, mas é importante a gente saber como é que está o fluxo próximo dos rompimentos para desenvolver o tamanho da exposição no mercado. Então vamos trabalhar aqui como é que o mercado trabalhou ontem, né, para a gente trazer essa característica e esse cenário para o nosso dia a dia, né? Então qual que era a ideia inicial, gente? Ontem, né, o mercado abriu um pouquinho diferente da nossa expectativa. Esperávamos que ele fosse abrir um pouquinho mais abaixo, né? Nós tínhamos referência, deixa eu trazer a linha aqui, vou fazer aqui essa referência rapidinho. Tínhamos referência no 0,6, vocês lembram? O 0,6 seria aqui. Vou aumentar o zoom aqui, aumentar o zoom. É importante a gente pegar, nesse primeiro momento, a abertura, né? Pronto. Tínhamos referência lá naquela região do 0,6, tínhamos a referência do 8 e tínhamos a referência do 800, né? Então, onde é que a gente vai achar que esse mercado vai abrir com base na leitura externa? Olha, eu acho que abre lá no 0,6. Não, eu acho que abre lá na região do 800. Em suma, era uma abertura para baixo. O mercado faz uma abertura acima dessa região, lateralizado, eu não consigo fazer essa venda inicialmente, só que ele começa a mostrar um cenário que ele poderia vir para cima, aqui era a compra nossa, né? Mas que ele poderia vir para cima, só que eu achei que ele poderia não andar tanto. Às 9h38 eu contextualizo com vocês. Falei, olha pessoal, eu vou fazer esse movimento no 25, mas eu acho que ele vai continuar esse movimento. O próximo ponto é o 40,5. Aí eu contextualizei. Se ele não chegar naquele 40,5, nós temos que estar preparados e entender como vai ser esse movimento aqui, porque a primeira volta é até a região do 25 e 23,5. Sabendo disso, eu vou fazer uma operação aqui com uma mão pequena, porque o range está curto, e ainda falei, olha, quem está operando esse direcional de rompimento para cima, cuidado com o médio para frente, né? Nós contextualizamos isso porque poderia arrastar demais o médio e essa operação de compra a partir desses níveis poderia não ser a melhor, porque eu não sabia se ele ia ter força para chegar aqui, eu acreditava que não, e a gente foi ajustando esse cenário. Lembre-se, eu tenho conversado muito com alguns colegas sobre disciplina com relação tomada de risco, tá? E com relação à leitura do mercado como um todo. Quando nós temos um trabalho mais a médio e longo prazo, aí eu já estou aqui há muito tempo, né, gente? Desde 2014, com o educacional, desde 2018, com mais de 2 pessoas passando e com esse contato direto, conversando com vocês todos os dias aqui no privado, eu consigo ter uma sensibilidade mais profunda, né? Com base no retorno de vocês também. Então, o emocional, ele traz um impacto direto nas nossas decisões, só que ele não pode influenciar na tomada de risco. Nós temos que ser frios e calculistas, porque nós sabemos com antecedência como o mercado pode trabalhar. O emocional, o que ele vai trazer para a gente no mercado é a gente estopar e seguir aquilo que nós esperávamos. Então, ontem, às 9h38, eu expliquei para vocês que ele poderia passar direto e ir lá para o meio do caminho. E aqui, vocês sabem que eu não consigo medir, só que eu já sei aonde o mercado vai parar. Ou 25,5 ou 40,5. Então, meu emocional estava para estopar a partir de qual nível de preço, pessoal? Mais forte. 40. 40, 40,5. Por quê? Era o ponto do profile. E como eu sabia
né, que o mercado poderia, em teoria, chegar até lá, o que eu faço aqui no meio do caminho? Eu gerencio o risco. Então eu aceitei um risco grande para tomar R$ 1.200 de stop, caso o mercado continuasse aqui e fosse lá no 43, por exemplo. Se ele fosse no 43 e eu tomasse o stop de R$ 1.200, meu emocional estaria abalado? Estava dentro do GR, né? Justamente. Agora, Pode depende falar. do horário também que chegasse lá, né? Perfeito, isso aí. Né? Estava dentro do gerenciamento de risco e se eu aceitei me expor um pouco maior aqui, é para gerenciar, é para trabalhar essas características. E eu sabia que ele poderia não ter força para continuar, né? Então eu tomei um risco grande nesse meio do caminho para pegar uma volta. Pegar uma volta até onde, gente? Já está marcado aqui, ó. Num primeiro momento no 23, né? Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Pegar uma volta no primeiro momento no 23, depois na região do fechamento anterior e depois na região do 808. Não é isso? Então olha só o que o mercado fez dentro dessa característica. Ele deu uma parada, andou um pouco mais, enfraqueceu. Dentro daquilo que eu ensino para vocês, ou era lá no ponto ou era no enfraquecimento. Por isso que o meu médio ficou no 32. Eu não poderia aumentar o risco aqui. Porque se eu aumentasse o risco aqui e o mercado chegasse no 40, o meu stop seria de R$ 1.200. Seria maior, né? Maior. Então, o meu emocional não me abalou para eu não fazer bobagem. Eu sabia o que eu teria que trabalhar. E aí ele me dá o movimento de volta. A minha operação aqui, gente, foi no 37, 38, mas com uma mão comedida a ponto de eu não conseguir chegar meu médio para cima. Então eu operei na movimentação do 37, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, e o mercado foi fazendo aquilo que nós imaginávamos, né? Ó, eu operei do 37 até o 808, sabendo que ele poderia vir no 806. Vocês lembram da abertura no 806? Até onde foi o movimento? Entenderam? 26, né? Isso. Só que a gente tem que entender que eu pegar esse valor bruto daqui até aqui não se resume à operação em médio diário. Então muita gente também faz essa confusão, né? Eu comecei a operar aqui, se for olhar, eu surfei daqui até aqui. Mas na minha prática operacional, eu peguei 3 pontos e pouquinho por contrato operado. Não foram 29 pontos. Apesar da operação ter começado aqui, entre aspas, também, e finalizado aqui. Eu executei ordens aqui. Mas o profit engana, o profit não, a nossa cabeça engana a gente. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Se nós operamos um contrato apenas daqui até aqui, beleza, mas dificilmente nós vamos conseguir carregar um contrato com essa amplitude em todas as operações. Eu imaginei que ele poderia parar e tá lá no desenho, no 33, 34. Até onde ele andou apenas, gente? Ele andou apenas até o 39, por ali, muito próximo do 40. Então o Rostil, por exemplo, conseguiu surfar a melhor onda do mercado, potencialmente vendendo aqui, porque ele não ficou sobreexposto no meio do caminho. Ele esperou. Então, se a gente usar os pontos do profile, a gente tinha uma operação aqui com stop de 3 pontos e talvez uma operação aqui em cima com um potencial maior, que você sabe, dentro do gerenciamento de risco, quanto mais o mercado anda, nós aumentamos a mão. E nós tínhamos referências práticas de trabalho no 40,5, 66, 82. E aí, quando eu trago para a gente aqui, ó, e esse mercado não consegue se sustentar aqui para baixo, ó, até onde ele vai, gente? Essa paradinha aqui, ó, que a gente está vendo, ó, ele lateraliza 40,5. Qual que era o próximo ponto? 66. Será que ele vai no 66? Para no 66. Vocês lembrem-se, ó, lembrem-se
Isso aqui é 9h38 da manhã. Olha aqui os pontos, gente, ó. Vou ver se eu não consigo arrastar para o lado, né? Aqui é um vídeo. Mas tá lá, ó, 40,5, 66, 82 e 900. Nós sabíamos na abertura do mercado aonde era parada, ó. 40,5, lateralizou. 66, parou. Qual que era a próxima? 82. Vamos lá. Deu uma paradinha. Qual que era o próximo? 900. Só que quando ele chegou no 82, nós falamos lá dentro do ambiente o seguinte, né? Para tomarmos o cuidado com essa movimentação, né? Então lá dentro do ambiente, o que que eu trouxe, né? Ó, aos comprados, cuidado, porque está sobrecomprado. A retração em potencial é no 73, depois 69. Por quê? Ele poderia chegar... Ainda botei uma seta, ó. O 900 é importante, tá vendo? Ó? É o alvo final, é tanto que eu coloquei de outra cor. E aí, a partir de então, ele poderia retrair. E foi exatamente o que ele fez. Ele chega lá e retrai até o 75. A minha expectativa era que ele retraísse até o 73. Depois 69. Tá? Então 40 agora virou o grande suportão. Se nós sabemos aonde o mercado para, mesmo no desenvolvimento direcional, tem que fazer parciais. Porque dentro dessas perspectivas de parada, ele pode o que, gente? Voltar na operação. Então, olhando o mercado externo, ele está com uma expectativa de abertura próximo do 0,0, mas o seu movimento para cima foi mais forte. Qual que é o suporte que nós temos aqui, ó, abaixo da região do 82, gente? Abaixo do 82, o que que nós temos? Teria o 66, né? Depois o 40,5. Isso. Então, eu preciso de traçar aqui 5866, depois 5840,5, depois o diferencial de juros 5825, 5808, 5800. Referências de suportes. Quais são as referências de resistência? A partir dessa região do fechamento. Quais são? 900, Depois diferencial de juros. diferencial de juros. Depois tem o 77,5. Isso aí. O que eu falei ontem para vocês com uma movimentação acima dos 5,80? Os pontos eles se aproximam ou alargam? Olha aqui, ó, os pontos aqui acima do 90, eles estão próximos ou eles estão distantes? Estão um pouco distantes, né? Um pouco distante, bem diferente dos 5,70, 5,60, não é? Isso aí. Então, o mercado muda a sua estrutura. Movimentações acima da região dos 5,80 são movimentações mais distantes do mercado. Tá? Então, prestem atenção com relação a isso, porque essa mudança de estrutura muda o nosso operacional. Muda o operacional. Entenderam? Então, com o mercado com maior volatilidade, a gente diminui a mão e pega uma movimentação maior. Mercado com pouca volatilidade, a gente aumenta a mão e pega uma movimentação menor. Né? Então, a estrutura do mercado vai nos ajudar na tomada de decisão. Aonde que eu colocaria a minha expectativa de abertura, pessoal? Na região do 77, 76. Por quê? Porque nós temos um fundinho aqui. Só que ele abre um pouco mais abaixo. Essa abertura abaixo foi por conta da necessidade pontual de movimentação para cima do dia de ontem. Qual que foi o ponto rompido? Se a gente pegar o profile, nós tínhamos um 40 aqui. E reparem, ó, os movimentos foram parecidos. Depois ele acelera até a nossa referência do 900. Normalmente, depois de dias de mercado grande, ele deixar uma barriga aqui e uma barriga embaixo, qual que é o movimento que nós temos? Movimento em B?
Não sei se é isso que você quer saber. Esse é o movimento em B, né? O barrigão aqui e o barrigão aqui. Mas normalmente no outro pregão, o que ele faz? Vai preencher esse vazio aí no meio. Justamente, ele vem para potencialmente preencher esse vazio. Então, o que nós estamos observando em teoria aqui no dia de hoje? Como ele já abriu para baixo, essa região do 82 se torna uma resistência. Mas eu não vou colocar aqui porque não é uma resistência tão forte assim. Então, qual que é a minha ideia? Trabalhar comprado ou vendido no dia de hoje? De onde ele É vendido, né? vendido. Trabalhar vendido, mas eu preciso que ele faça uma Uma retração até o máximo possível. Isso. 8. Perfeito. Porque, como ele ficou parado aqui desde praticamente 3 da tarde, ele pode chegar próximo das nossas referências, nos dar uma venda e sustentar esse fechamento anterior. Então eu quero trabalhar vendido, mas vender a partir daqui fica mais complicado, porque seria natural talvez ele retrair antes de fazer o movimento de queda. Então eu vou estruturar o meu mindset e é aí que entra a questão emocional. Se eu operar nesse meio do caminho, eu já sei que ele pode vir aqui, não sei? Então, se ele vier aqui, eu posso desesperar? Não. Não, eu já sei. O meu emocional não pode abalar. Eu tenho que desenvolver um operacional dentro da minha expectativa. Então, eu não tenho um abalo emocional para tomada de decisão, né? Então, é importante a gente entender esse cenário. Então, por exemplo, quando o Rostil nos mostra ontem essa movimentação dele, vou te usar como exemplo aí, mestre, esses 7 pontos por contrato não são 7 pontos por contrato da operação pontual. Esses 7 pontos por contrato é de tudo que foi negociado, não é isso, Rostil? É isso aí. Se colocasse de maneira individual, aqui ia dar mais de 15 pontos. Ou 20. Ou não? Ele fez a média, né, de onde vai saindo. Justamente. Então, cuidado com esses números. Esse número que a gente está vendo é o que importa e não outro número, e eu vou tentar mostrar para vocês isso aqui na prática. Principalmente quando nós operamos com mais de um contrato. Tá? A movimentação pontual, então reparem, ó. Olha só, eu tô fazendo 59 pontos, gente, na minha operação. Olha lá. Bom que fosse, né? Bom que fosse. Então, muita gente vai usar isso aqui como mentira. A minha operação está dando 59 pontos. Isso engana vocês. É como se fosse a flautinha do rato. Tá? Olha lá, ó, 59 pontos na operação. Só que, na verdade, gente, estava dando 2,3, 2,4 pontos por contrato. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós vamos chegar no nosso relatório e falar assim, não, eu estou fazendo uma operação de 60 pontos. Tá mesmo? Entenderam? Porque quando você faz a parcial, né? Joga seu médio para trás, aí você acha que está fazendo essa quantidade de pontos. Justamente. Então, muito cuidado. Tá? Porque o relatório, por vezes, dependendo do número que a gente coloca lá, vai mostrar essa quantidade de pontos, mas ela não é real. Beleza? Então, muito cuidado com essa característica e com essa perspectiva. Tá? E aí, vamos para o nosso dia a dia aqui trabalhar. Ontem, na hora da tomada de decisão na compra, teve algo que eu demorei a estopar e fiquei super exposto. O que foi, gente? A leitura do fluxo. Teve absorção no topo. Olha aqui, ó. Então, eu vou deixar o dom aqui para a gente fazer essa leitura. Porque com essa leitura de absorção no topo, daria tempo de ajustar o tamanho de quem, gente? Da minha mão. Tamanho do meu risco. A leitura de fluxo não quer dizer que eu não vou operar. Mas eu consigo ajustar o risco com base nessa necessidade. Né?
Então, eu vou deixar aqui para a gente colocar mais uma informação para a gente entender como o mercado está movimentando. Então, o que nós vimos aqui antes desse mercado fazer esse movimento para baixo um pouquinho? Nós vimos aqui, ó, uma absorção. A absorção aqui está para que lado, gente? Dentro da leitura de vocês. Compradora. Absorção compradora, mas temos também uma absorção o quê? Vendedora. Aqui é invertido, né? Quer dizer que o comprador comprou nesse nível de preço aqui, ó. Deixa eu desenhar, depois eu dou o zoom. Quer dizer que o comprador comprou. O comprador comprou nesse nível de preço 275 contratos. O vendedor vendeu 110, ficou com um total de 385. 375 mais 110, 385. Mas o saldo maior foi comprador ou foi vendedor? Comprador. Foi comprador. Então quer dizer que quem absorveu aqui foi o vendedor. O vendedor que estava no book absorvendo as agressões de compra. Então o mercado não consegue passar e começa a fazer esse movimento de queda. Mas se não existir vendas aqui, ele vai progredir para baixo? Não. Não, porque ele está caindo no vazio, tá vendo? Ó? Então eu preciso que entre agressões para um lado ou para o outro para tirar ele da zona de conforto, senão ele fica o que aqui, gente? Lateralizado. Então nós vamos alinhar expectativa, realidade de leitura desse mercado para tomar as nossas decisões. Então nós temos as resistências, temos a expectativa de abertura e temos o potencial suporte. Ele chegou no potencial suporte, eu não imaginava que ele fosse abrir nesse nível de preço, entre aspas. Então, se ele abre realmente onde a gente quer, no 77, abrisse aqui e corresse até no 66, o que a gente teria que fazer lá? Comprar. Ou então, se a gente vendeu no 77, o que tem que fazer ali? É Parcial. 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 Comprar, eu estou até um pouquinho desconfortável, mas se está vendido, tem que fazer a parcial. Para quê? Para proteger, porque à medida que o mercado vai avançando e evoluindo, a gente não sabe se ele vai conseguir dar continuidade. Então, ele andar até aqui é fácil, andar daqui para cá é uma outra dificuldade. Então, aqui é dificuldade 1, aqui é dificuldade 3. Então, nós vamos garantir a dificuldade 1. A dificuldade 3, a gente vai estar com uma mão menor, porque a gente não sabe se o mercado vai continuar essa característica direcional. Né? Então, a ideia é o quê? Trabalhar dentro desse contexto e desse cenário, vendo que o mundo inteiro está trabalhando no cenário de baixa. E o índice está muito próximo do 0 a 0. O índice tem atrapalhado as nossas leituras, porque por vezes ele tem esticado um cadiquinho. E o índice agora está muito próximo do 0 a 0. A gente tivemos lá um cenário de acumulação, né, ó, preenchendo um potencial buraco, e aqui ele está no ponto de decisão. Se esse dólar fizer uma movimentação para baixo, esse índice pode fazer uma movimentação para cima. Mas enquanto o índice estivesse sustentando esse mercado para baixo, o dólar tem dificuldade de continuar esse direcional. Só que nós não podemos esquecer que ontem o dólar distorceu. Ele andou 100 pontos. Então, cuidado com uma possível... Tem venda aqui nesse rompimento de fundo? O que vocês acham? O Costil gosta. Tem, né? Tem, né? Tem venda. Agora, vocês acham que está fácil ou está difícil ele chegar no 40? Mas confesso que eu nunca tinha visto o book tão vazio igual hoje. Tem só Nova Futura com 30 contratos de venda. E ele caindo no Ou deu pane vazio, né? aqui no meu book. É. Então, gente, cuidado. Porque ele vai continuar esse movimento. Aqui nós temos uma referência. Né? Ó. Aqui nós temos uma referência de parada. Depois a região do 40. Eu, particularmente, vou estruturar uma operação compradora aqui. Mas essa minha operação compradora é para ele voltar no 82?
Não, né? Não. Eu só quero uma retraçãozinha para ele continuar o movimento para baixo. Só isso. Então eu já começo a fazer dinheiro vislumbrando a própria movimentação do mercado, entendendo que, como eu perdi essa operação de venda, eu quero que ele chegue lá embaixo. Só que se a gente faz o rompimento do fundo e dá mole e o mercado não vai lá, aonde que ele volta? Também que não está funcionando. Aonde que ele volta? Aonde que o mercado volta 75% das vezes, como vocês viram, a gente viu lá no curso do Profile? Na abertura. Na abertura. Então, olha só, que sofrimento vendedor é esse, né? A gente vende para um desenvolvimento, só que ele está caindo meio que no vazio, até entrou agressão aqui. Se ele não vai no nosso ponto, ele volta para o nosso 0 a 0. Olha lá, que mercado sem vergonha. Então, essa venda é legal? É. Mas, dependendo do alvo que nós temos, ela vai ficando cada vez mais difícil. Então, no primeiro momento, nós tínhamos uma venda lá na região do 77. Eu queria vender lá. 77, próximo do 82. Como ele faz esse pequeno movimento de baixa, ele mudou um pouco a nossa característica de leitura, não mudou? Aonde que pode ser a nossa venda agora? Na abertura. Na abertura, para continuar um potencial movimento de tendência. Só que essa venda da abertura não é tão boa quanto a venda aqui em cima. Logo, eu vou operar com uma mão menor. Mas no caso, eu posso dosar esse risco. Mas tem gente que não pode. E aí vai ter que pensar bem e definir bem o quanto que vai ter que desenvolver para tomar esse risco operacional aqui ou não. O que está atrapalhando esse mercado cair? Os pés das unhas do índice. Infelizmente, é a realidade. Né? Então, ele pode dar uma característica aqui, ó, para gente vendedora, mas com uma mão mais do que gente comedida. Né? Vender nos pullbacks é melhor. E aí, qual que é o primeiro alvo? Qual que é o primeiro alvo dessa operação aqui? A mínima aí do 14? Isso. Então, até vir, na verdade, aqui, ó, até vir aqui nessa região dos 57, 56, é algo natural. Para ele perder isso aqui, ele tem que continuar o quê? A tendência. Então, se eu faço a venda nesses níveis de preço aqui, eu carrego até nessa região. Faço uma parcial aqui. Porque se ele não faz isso aqui, ele já começa a inversão da tendência para mudar a sua característica. Então eu consigo dosar o meu primeiro alvo sem acreditar que talvez ele não consiga ir lá na região do 40,5. Né? Então eu vou alinhando essa expectativa à realidade com base na movimentação do próprio mercado. E o meu stop passa a ser essa referência aqui de cima. Então se eu opero aqui, eu tenho esse risco, porque se ele ganha topo, tem por que eu ficar vendido? Não. Então eu opero esse risco aqui para surfar essa outra referência. Essa era a ideia. O risco-retorno, ó, o retorno maior do que o risco. Agora, se eu fizer isso aqui embaixo, ó, eu posso colocar meu stop aqui em cima? Com alvo aqui? Eu posso operar assim? Não, né? Ficou payoff negativo. Isso aí. E aí eu tenho que trazer meu stop para onde? Para cá. Se eu trago o meu stop para cá, eu corro o risco de ser violinado? Sim, né? Sim. Então é algo que acontece de maneira natural. Às vezes a gente pergunta, eu não sei por que eu fui violinado. Porque a gente está no meio da frequência. Ele pode voltar na abertura. E eu estou com a minha saída abaixo da abertura. Então a chance de ser violinado é grande. Olha lá, ó. Ele deu o alvo aí? O primeiro alvo? Deu a parcial. Deu a parcial, o primeiro alvo. Se ele voltar lá em cima, é algo de outro mundo? Não, que é o
Ele Perfeito. está meio lateralizado, sem definição ainda, né? Perfeito. É normal. Isso aí. Então eu estou controlando a minha operação, eu não estou controlando o mercado. Eu não sei se ele continua para baixo. Se ele continuar, é lucro. Se ele não continuar, eu já fiz a minha operação. E aí vocês vão ver um monte de gente operando contra aqui, ó. Cabe uma operação contra? Cabe, mas o stop é abaixo desses níveis. Você tinha vendido 66, Antônio? Eu tentei vender lá, não consegui não. Tentei vender 63,5 e 63, ó. Não consegui fazer a operação. Ó, se eu tivesse vendido lá e não faço a parcial, daqui a pouco ele pode estar no meu 0 a 0. Entenderam a sacada? E do meu 0 a 0 ele pode passar para cima. Então eu queria vender aqui quando eu identifiquei a parada, no 63,5 e 63, mas eu não consegui vender, vocês estão vendo? Como eu identifiquei e não consegui vender, vale a pena eu vender agora? Vale mais não, né? Porque senão ele pode ir para onde, gente? Para cima. Para cima. Porque ele pode estar quebrando o movimento do quê? De baixa. Então, se eu deixar meus lotes aqui, ó, ele pode pegar o meu lote, como vocês estão vendo aí, e vir para cima. Porque se ele vier para cima, ele quebra a tendência de baixa. Olha só que mercado sem vergonha. Ele vem, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, começa a subir. Se ele quebra a máxima anterior, acabou o movimento de tendência e ele inverte a tendência. Então, no primeiro momento, foi muito legal para pegar onde? No alvo aqui embaixo. Eu perdi essa operação. Olha lá, ó, de onde ele parte. Eu perdi a operação. Então, se eu deixar a mão em aberto agora, ele vai fazer o que comigo? Olha lá, ó. Entenderam? Aí entra a segunda operação, que se eu fosse um pouquinho mais paciente, eu teria que entrar nesses níveis de preço que nós estamos vendo aqui. Ao invés de entrar aqui embaixo agora, ou então nós podemos até mudar um pouco essa característica. Ao invés de entrar aqui, nós podemos inclusive entrar um pouquinho mais atrasado. Se eu entro um pouco mais atrasado, eu tô melhorando o meu o quê, gente? Risco-retorno e o meu stop. Deixa eu. E, Anthony, eu não estou vendo no book vendedores, só compradores. Isso. E como é que fica a nossa situação aí? Tá em aberto, né? Tá realmente desconfortável por conta desse fluxo. O problema do simulador, se fosse na real, já tinha negociado. Ó. Já joguei meu médio lá para trás e agora estou segurando a operação vendida. Porque aqui era o ponto correto, era o ponto melhor. Olha lá. Ó. Aonde que tem que ser minha próxima parcial de novo? Tem que ser de 56, 55, né? Perfeito. Por quê? É o ponto que ele não perde. Então eu estou surfando o quê? O que o mercado está me mostrando e o que ele me dá. Né? Olha lá. Vai pegar de novo minha parcial. Beleza. Eu estou fazendo 19 pontos aqui, gente? O que vocês acham? Depende com os contratos. Virtude não. Entenderam? A minha entrada foi aqui, ó, 66. Eu não estou fazendo 19 pontos, eu estou fazendo 8, 9. Só que eu entrei antes, reajustei a minha mão para fazer uma parcial aonde ele está parando. Então, se eu mostrar para vocês aqui, ó, os pontos por contrato, deixa eu achar aqui aonde que está. Eu mudei a tela em cima da hora e eu não consegui montar a tela. Mas eu vou achar aqui para vocês verem. Vou dar uma travada aqui. Quantos pontos por contrato eu estou fazendo nessa operação? São 16 pontos? Não. Não. São 4 pontos por contrato. Então, cuidado com isso. Eu não estou fazendo 16 pontos. Eu estou fazendo 4 pontos por contrato trabalhado. Quer dizer que cada contrato que eu coloquei ali, ele reflete 4 pontos. Por isso que está dando R$160. Né?
4, 8, 12 e 16. 4 contratos eu botei nessa operação. Tá? Então, tome muito cuidado, que muitas das pessoas vão colocar esse valor aqui e vai falar assim, eu fiz uma operação de 16 pontos. Não fez, não. Né? Esse número até aumentou, né? Chegou a 19 aqui no desenvolvimento. Tá? Então, é esse aqui que nós estamos buscando, o resultado do dia. É aqui que está a consistência e não aqui. Porque aqui nós vamos ficar maluco. Tá? Eu não estou fazendo no dia 16 pontos. Aqui reflete a um contrato em aberto. Eu estou fazendo no dia 4 pontos por contrato trabalhado. E aí, como eu sei aonde ele para, eu vou potencializando a minha operação. Então, olha só, como eu fiz uma parcial na mínima do dia, quando ele volta aqui em cima, eu posso entrar de novo. Aumentar a minha exposição de novo, se eu achar ou acreditar que ele está continuando o movimento. Ao invés de fazer um médio para frente, eu espero a retração e faço esse médio na retração. Pessoal, antes de concluirmos o antes e o depois da movimentação do dia de hoje, 11/3, eu reforço, né, que a nossa promoção de carnaval está chegando nos últimos dias. Ela se encerra no dia 14 de março, então nós temos aí mais 3 dias de promoção e fica o convite para vocês para estarem conosco, para contextualizar, aprenderem tudo o que sabemos sobre o mercado, seja market profile, seja fluxo intuitivo, seja dólar. Então fica o convite a todos vocês para estarmos juntos a um precinho muito pequeno e promocional. Então aproveitem o QR Code para vocês estarem conosco. O pessoal tem gostado bastante, eu tenho certeza que você vai gostar também. Vamos que vamos! Continuando o nosso bate-papo, olha só que interessante. O mercado fazendo exatamente a movimentação que esperávamos, que é o preenchimento de uma região onde nós tivemos escassez de liquidez e ele teve uma aceleração direcional no dia anterior. Isso é muito comum de acontecer para quem trabalha no profile, e essa referência com um número grande de acumulação de letras, ela é o point of control do dia, serve de referência e de resistência, e hoje nós temos essa acumulação aí, e se juntarmos os dois pregões, é como se o mercado estivesse trabalhando lateralizado. Então é muito legal aproveitar as oportunidades. Tive a oportunidade de mostrar para os meus alunos como trabalhar, né, nos dias, usando essa referência também de potenciais paradas dos pontos do profile, porque nós sabemos com grande índice de acerto aonde o mercado tem potencial de parada. Isso facilita caso estamos com o direcional aonde nós vamos realizar as nossas parciais, ou até entrar contra, porque cada nível de preço desse serve como referência para potencial inversão do movimento e de fluxo. Então nós sabemos aí onde o institucional atua, e isso facilita demais o nosso entendimento. Então é muito prazeroso fazer esse antes e depois e mostrar que antes da abertura do pregão, ou logo ali na abertura por volta das 9 horas, nós temos um conceito, uma expectativa, e o mercado corresponde exatamente a essa expectativa, ou se não corresponde àquilo que nós imaginamos, porque o mercado ele vai mudando ao longo do dia, ele vai cumprindo e parando nos pontos, como vocês viram aí, praticamente o fechamento do mercado agora pela manhã. Tá? Então, vamos que vamos, contem comigo para o que deve e aproveitem a oportunidade de estar no Educacional conosco. Até mais, pessoal!